Olá, vamos iniciar mais um momento de estudos e na nossa aula de língua portuguesa de hoje nós iremos trabalhar frase, oração e período, termos que são utilizados com muita frequência nas nossas atividades e que muitas vezes são interpretados como se fossem sinônimos. Contudo, há uma diferença característica entre cada um deles. Vamos iniciar com a frase. A frase é um enunciado de sentido completo que termina em um sinal de pontuação. As frases, elas podem ter uma extensão maior, ou elas podem ser curtas, A essência da frase não é a sua extensão, e sim ter sentido e terminar em um sinal de pontuação. Vejam alguns exemplos como silêncio, perigo, ai, formados por uma única palavra, mas são contextos capazes de transmitir uma informação. Dessa forma, são considerados frases. Temos ainda alguns contextos maiores, como que dia lindo, tem sentido, termina em um ponto de exclamação, então também pode ser considerado uma frase. As frases, elas têm uma classificação. Elas podem ser frases declarativas, frases imperativas, exclamativas ou interrogativas. As frases declarativas são aquelas que transmitem uma informação, podendo ser uma informação de teor afirmativo ou teor negativo, Sendo assim, as frases declarativas, elas podem ser declarativas afirmativas ou declarativas negativas. A criança foi ao parque, Eu estou demonstrando uma informação de forma afirmativa. Frase declarativa afirmativa. Agora, quando eu digo a criança não foi ao parque, a partícula negativa não, vai caracterizar esta frase como declarativa negativa. As frases imperativas são aquelas que expressam uma ordem, um pedido ou um conselho. Isso vai depender das intenções comunicativas do falante. Quando eu digo, por favor, sente-se do lado direito, eu estou fazendo um pedido, O tom de voz, que a entonação que eu dou a esta frase, vai caracterizá-la como uma frase imperativa, na qual nós temos um pedido. Veja um outro exemplo de frase imperativa. Saia daqui agora, Nós temos agora um teor de ordem, Uma frase imperativa, que vai ter um sentido de ordem. As frases interrogativas, elas sempre vão apresentar um sinal de interrogação, O ponto de interrogação é que vai caracterizar a frase como interrogativa. Que dia é hoje? Temos uma frase interrogativa. Já as exclamativas, temos a presença de um ponto de exclamação. Que lindo! Vejam que é atribuído uma certa emoção, essa frase exclamativa, perceptível através do ponto de exclamação. Vamos agora às orações, O que é uma oração? A oração é um enunciado que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Murilo foi ao parque, Então temos aí o verbo foi, um único verbo que vai caracterizar a presença de uma oração. Estou fazendo anotações, Mais uma oração com uma locução verbal, Estou fazendo. Então, a essência, o que você tem que prestar atenção para poder encontrar as orações é se há a presença de verbo ou de locução verbal. O período trata-se de um enunciado formado em torno de uma ou mais orações, tendo em seu todo sentido completo. Então, o período ele também vai terminar em um sinal de pontuação e dependendo da sua estrutura, se ele tem uma ou mais orações, ele pode ser um período simples ou pode ser um período composto.
né? Então, os períodos simples terão apenas uma oração. A partir de 2 orações, o período já é caracterizado como período composto. Fui ao shopping, né? Nós temos aí um período simples, né? Com uma única forma verbal, fui, né? No caso, se tem uma única forma verbal, nós temos uma única oração. Então, por ter uma única oração, o período é simples. Agora vejam bem, eu posso fazer um acréscimo a este período e transformá-lo em período composto. Vejam bem, fui ao shopping e comprei muitos livros, né? Vejam que agora eu estendi o período, né? Então, fui ao shopping é uma oração e comprei muitos livros, outra oração. Então, tem um período formado por 2 orações, sendo assim um período composto. Então, gente, é muito importante que vocês saibam diferenciar frase, oração e período, né? Então a gente vai revisar rapidinho, né, o que nós vimos na nossa aula de hoje sobre frase, oração e período, né? A frase é o enunciado que vai ter sentido completo, né? Então ela pode ter uma extensão maior ou menor, mas o interessante é que ela tenha sentido completo. Já a oração, para que exista uma oração, é preciso que haja verbo ou locução verbal. E por fim, o período, né? Um enunciado de sentido completo formado por uma ou mais orações. Quando ele tem apenas uma oração, um período simples, e caso ele tenha 2 ou mais orações, nós teremos um período composto. É muito importante vocês conseguirem perceber a presença de um período, dividir este período em orações, para um momento posterior, quando nós iremos estudar os períodos que são compostos por subordinação e por coordenação, tá? Então esse é um conhecimento básico, né, inicial, que vai dar suporte aos conteúdos que virão logo adiante, certo, gente? Então eu espero ter contribuído com a construção de um conhecimento, né? Então qualquer dúvida, né, procure o seu professor, não deixe de mandar as atividades e até a nossa próxima aula.